12 anos do Cássio no Corinthians. Sim. 712 jogos. O Cássio tem retrospecto positivo contra todos os rivais de São Paulo. Eliminou pelo menos uma vez cada rival. Pelo menos uma vez na decisão dos pênaltis. É o goleiro que mais pegou pênaltis na história do Corinthians. 32 pênaltis. 9 títulos pelo Corinthians. É o maior ídolo do Corinthians. É o maior jogador do Corinthians. E, Cássio, muito obrigado, cara. Eu vou chorar, não vou chorar. Muito obrigado por tudo que você fez. Realmente, eu fiquei triste porque eu lembrei até da música do Leandro Leonardo, né? Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores vêm e vão, são aves de verão. E por aí vai, né? Porque, cara, vai ser estranho, eu jamais imaginei ver você cantando sertanejo, mas... Eu amo sertanejo. Esse tipo de sertanejo eu amo. Mas é verdade, cara. Vai ser estranho não ver o Cássio mais no gol do Corinthians, né? Um gaúcho, inclusive, né? Exatamente. Um gaúcho, inclusive, que, enfim, deve estar sofrendo com tudo que está acontecendo lá em Porto Alegre, mas a gente também tá sofrendo, Cássio, com a sua partida. Ninguém imaginava que fosse assim. Todo mundo esperava, né? Todo mundo sabia que uma hora a conta ia chegar e o cara, né? Idade, enfim, Carlos Miguel voando, né? A gente sabia que uma hora ia chegar, mas não assim. Ele falou uma coisa na coletiva de imprensa. Ele falou várias vezes sobre... Eu não estou saindo pelas portas do fundo. Eu estou saindo consciente, em paz, de que eu fiz tudo que eu podia pelo Corinthians e eu tô saindo de cabeça erguida. E eu concordo com ele, sabe? Talvez a maneira como foi gerida a negociação, como o Corinthians tratou um grande ídolo, né? Aí questionam aí se merecia uma homenagem maior. Ele não quis, ele é um cara discreto, ele mesmo disse, né? Gente, o presidente queria fazer um monte de coisa, eu não quero. Eu já vou ter uma estátua lá, minha, em vida, que é coisa difícil de acontecer lá no Parque São Jorge, né? Uma estátua do cara que tá ainda jogando. Enfim, então eu acho que tem esses questionamentos, mas o corintiano vai sentir muita falta do seu maior ídolo. Porque acho que assim, o Cássio marcou uma geração, chegou num momento muito difícil no Corinthians em 2011, ali, finalzinho. Em 2012 deu o maior título que o corintiano queria, que era a Libertadores, fazendo a maior defesa da vida dele, e inclusive ele fala isso na coletiva, né, contra o Vasco, naquela bola do Diego Souza, cara a cara. Enfim, depois vem Mundial... Nunca vou perdoar o Diego Souza. Pois é, nem ele mesmo se perdoa, que acaba consagrando o Cássio aí. E aí depois vem todos os outros títulos, né, Recopa, Paulista, Brasileirão, enfim. Mas eu acho que o Cássio, ele vai realmente deixar um buraco. No sábado eu tava assim, ó, não fala comigo não. Não fala hoje comigo de Corinthians não, por favor. Eu lavei o quintal ouvindo a coletiva do cara e, assim... Foi triste, cara, foi triste. Você tá triste? Eu tô triste. Não, eu acho que perde muito pro futebol. Eu acho que ainda... Eu acho triste quando um clube... Da maneira... Pra mim, eu não acho que ele sai completamente pela porta da frente, assim. Acho que na situação do Corinthians, eu acho que ele poderia... Pelo tamanho do Cássio, eu esperava que ele saísse mais. Assim, pela frente, sabe? Foi pro banco 2, 3 jogos atrás. Eu acho que ele merecia uma comoção. Ele não quer, mas... Lotar, né, o Química Arena, coloca a torcida lá, vai se despedir do cara. Eu acho que a torcida precisava. Tá. Acho que ele também merecia ter esse carinho. Acho que as chuvas no Rio Grande do Sul também tiraram o Grêmio da jogada. Porque acho que o Grêmio podia ser forte candidato a repatriá-lo, né? Levá-lo de volta pro Grêmio. Paulinha, o que você achou do... Você acha que ele merecia mais? Eu acho que o Cássio foi muito exposto, na verdade. Eu concordo que o Carlos Miguel tá numa fase muito melhor. É um goleiro que tem tudo para ser um dos melhores goleiros da história do Corinthians. Tem altura, tem bom tempo de bola, enfim, ele é um grande jogador. Mas eu acho que o Cássio foi muito exposto, ele já estava numa fase ruim. E eu acho que o Antônio Oliveira foi protelando a decisão de tirar ele de campo até o momento que virou, assim, insuportável para ele. E aí ele virou alvo de críticas da torcida, virou alvo de críticas da imprensa, virou ali o grande bode expiatório. Se ele tivesse saído antes, eu acho... Não, vamos deixar ele aqui um pouco no banco, descansa um pouco, Cássio, você é o nosso ídolo e tal, vamos descansar um pouco a sua imagem, mas ele foi muito exposto, aquela última coletiva dele, o último jogo como titular, não foi coletiva, né? Foi uma entrevista na saída de campo. Contra a Argentina Foi muito triste, muito dura, você vê um ídolo ali falando daquela maneira, quase chorando, assim, ele estava realmente sentido. É um pouco do que a gente falou agora há pouco sobre
sobre o trabalho psicológico no futebol, que falta bastante para os clubes, né? Então, faltou cuidado com o Cássio, eu achei. Não acho que ele saia pela porta dos fundos, eu entendo que, no final, foi uma boa solução para ele, foi uma boa solução para o Corinthians, mas foi uma solução mal resolvida, porque ele foi exposto demais, ele podia ter saído um pouco antes do time e talvez até voltasse depois. Ele mesmo citou na coletiva, né, que ele teve um período na reserva em 2016, Isso. Mesmo no ano passado também, o Carlos Miguel chegou a entrar, porque ele ficou ali, teve algumas lesões, enfim, ele tá nesse ocaso da carreira. Então, se ele tivesse saído um pouco antes, ele talvez voltasse depois a jogar, ou então teria um tempo ali, um interlúdio entre os dois, mas eu acho que ele foi muito exposto e acabou dessa maneira, assim. Eu acho que ele não volta mais, não sei se ele volta para um jogo de aposentadoria, mas não sei se vai fazer muito sentido ele voltar agora, que ele já tá saindo nessa idade, nessa fase da carreira. Eu também acho que não volta. Acho que podia ter rolado um revezamento. Pode ser. Tem tanto jogo no futebol brasileiro, no futebol europeu rola muito isso. Um goleiro joga as Copas, goleiro joga os pontos corridos. Podia ter rolado isso. Ô, Enio, quem vai fazer mais falta pra quem? O Cássio vai fazer mais falta pro Corinthians ou o Corinthians pro Cássio? Eu acho que o Cássio vai fazer mais falta pra diretoria do Corinthians, né? Porque se o torcedor perde um ídolo, a diretoria do Corinthians perde um para-raio. Porque o momento é de reformulação do ano pro outro, mudança de presidência, né? Transparência saiu, né? O Andrei Sanches e os seus aliados políticos deixaram a presidência do Corinthians. Mas nesse meio termo, melhor dizendo, Renato Augusto foi embora, Fábio Santos aposentou, as referências do time foram embora. Gil, que foi, que tá jogando muita bola no Santos. Tá fazendo uma diferença danada no Santos, levou o time pra final do Campeonato Paulista, salvou o Santos várias vezes diante do Palmeiras no segundo jogo da final, tá jogando fino da bola. Às vezes a gente coloca só a questão da idade, ela interfere, obviamente, mas a experiência conta muito no futebol. O Corinthians precisava passar por essa reformulação, principalmente o Renato Augusto. O Renato não tinha uma sequência de jogos por conta de lesão, a coisa que tá acontecendo hoje com ele no Fluminense. Exato. Mas você tirar todos esses jogadores pesados, essa referência, né, da torcida com o time, foi uma manobra muito arriscada. E toda essa pressão estava caindo nos ombros do Cássio. E não teve, como a Paula bem disse, né, uma preparação por parte da presidência, de quem gere o clube, de tentar, não, vamos lá, vai no banco de reservas essa rodada, vamos colocar o Carlos Miguel, que é bom goleiro, deixa ele aí no Campeonato Paulista, vamos colocar o Cássio na Copa Sul-Americana, enfim. O momento do Cássio, tecnicamente, não é bom. Isso é indiscutível, ele não vem bem. Mas é um ídolo. É um cara que o torcedor na arquibancada olha pra dentro do campo e fala, esse cara me representa. Exato. Tô fechado com ele. Apesar dele ter uma personalidade mais tranquila, né? Ele é totalmente oposto de grandes ídolos da história do futebol. Ele é muito na dele, muito calmo e tal, mas ele é uma referência pra torcida. Então, o momento que ele sai, ele deixa um espaço vago. Tem o Paulinho, mas o Paulinho não tem frequência de jogos. O Fagner vai ser a referência do torcedor dentro de campo? Será que ele vai suportar a pressão? Carlos Miguel já mostrou que, no mínimo de crítica que ele tem, ele espana. Ele não consegue administrar. Então, é uma perda muito grande pro Corinthians dentro e fora de campo.